Queridos alunos, boa tarde. A nossa primeira aula de hoje, ciências. Vamos lá? Pega o seu livro didático nas páginas 76, 77, 78 e 79. Nós temos aí vida e evolução, nutrição do organismo, hábitos alimentares. É novo isso? Não, nós já falamos disso. Nós falamos na aula passada, em ciências, falamos de toda a necessidade de uma boa alimentação. Os tipos de alimentos, você fez lá uma atividadezinha, né, que eu avaliei. Então vamos aqui. Nós temos aqui, tá, assim, nossa alimentação. Não é novo, nós já fizemos. Tem alguns alunos que já vai estar com isso pronto. Ah, professora, eu já fiz. Ótimo. Você já fez? Não precisa fazer outra vez, né? Tá pronto? Então vamos aqui, tá assim. Você estuda, corre, brinca, conversa e mesmo quando você está descansando, seu corpo continua ativo, digerindo o alimento, respirando e pensando. Para se manter ativo e vivo, o corpo precisa de água e alimento. E existem alimentos de vários tipos. Observe a imagem abaixo. E aí você tem uma vila assim, né? Toda feita de alimentos. Aí você vai olhando nessa imagem e vai descobrindo o que é cada um desses alimentos que tem aqui na construção dessa vilazinha, tá? E aí pergunta assim pra você, olha... Montagem artística realizada pelo ilustrador e fotógrafo Carol Warner em 2010. Pergunta: com a ajuda dos colegas e do professor, faça uma lista dos alimentos que o artista usou para fazer essa montagem. Tentem encontrar pelo menos 8 itens diferentes. 8 itens diferentes. Você vai achar muito mais, tá? Por isso que falou pelo menos. Porque tudo que você olhar aí é comida. E você precisa encontrar, assim, decodificar, né? Descobrir o que é. Então, essa é a primeira atividade. A segunda é assim, na sua opinião, essa vila seria uma boa refeição? Para você, é uma boa refeição? Quando você prestar atenção aí em todos os detalhes, você vai saber, né? Responder se é ou não. Por quê? Converse com os colegas. Então aí já é uma resposta pessoal. Primeiro não. A anterior era só descobrir qual é o alimento. Agora você vai falar se para você é ou não uma boa refeição. Vamos para 77, que é apenas leitura. Alimentos e nutrientes. Os alimentos contêm nutrientes, substâncias que fornecem a energia e os materiais de que o corpo precisa para crescer, se desenvolver e se proteger de doenças. Os carboidratos, os lipídios, popularmente conhecidos como gorduras, as proteínas e os sais minerais e as vitaminas são alguns nutrientes presentes nos alimentos. Aqui tem a representação sem proporção de tamanho e distância entre os elementos. Por isso que tá tudo montoadinho assim, mas tem um lembretinho para você. Então nós temos aqui, ó, no primeiro quadrinho tá assim, carboidratos. Esses nutrientes fornecem energia ao corpo. Os carboidratos estão presentes em alimentos ricos em açúcar e amido, como pães, macarrão, batata, mandioca, arroz, mel e doces. Lipídios fornecem energia ao corpo, assim como os carboidratos. Estão presentes, por exemplo, em óleos, manteiga, creme de leite e carnes gordas. Depois nós temos proteínas. São nutrientes responsáveis, por exemplo, pelo crescimento do corpo e pela cicatrização de ferimentos. Alimentos como carne, leite, ovos, feijão e soja são ricos em proteínas. Sais minerais e vitamina são importantes para a manutenção do corpo e a prevenção de algumas doenças.
estão presentes em alimentos como frutas, verduras, leite, ovos e certas carnes. A água está presente na maioria dos alimentos. Assim, além daquela que bebemos, também ingerimos água quando tomamos chá, leite e sucos, ou quando comemos verduras e frutas, por exemplo. As fibras alimentares. As fibras alimentares estão presentes em frutas, hortaliças e cereais. Elas não fornecem nutrientes nem são digeridas pelo organismo humano, mas são fundamentais porque dão consistência às fezes e ajuda na eliminação de materiais e substâncias que podem prejudicar o corpo. Então, quando você come algo com fibra, te ajuda, né? O organismo agradece. As fibras estão presentes em vários alimentos de origem vegetal, como feijão, verdura, legumes e frutas. Então, vamos? Na página 78 está assim: a energia dos alimentos. No PET passado falou tanto da energia que você precisa, né? Que você consome. Então temos aqui: o rótulo dos alimentos industrializados informa quais nutrientes ou outros componentes como fibras existem no produto. O valor energético se refere à energia química fornecida pelo alimento. Uma média dessas energias é a quantidade de calorias. Usamos a energia obtida dos alimentos para realizar todas as nossas atividades. Algumas delas gastam mais energia do que outras, como mostra a imagem abaixo. Então aqui nós temos uma imagem, né? Tá assim, exemplo de tabela nutricional. Tem uma tabela nutricional aqui, que aí você vai dar uma lidinha e vai ver um exemplo. Tem as calorias, tem as proteínas, gordura, fibra, sódio, cálcio. Você vai ler e vai ver a quantidade de quilogramas, né? Ainda mais gramas do que e o percentual necessário para aquele alimento ser daquela consistência. Então você vai ler aqui, e aqui abaixo nós temos aí 3 imagens. Uma da menina sentada. Olha, para ler um livro ou ver televisão gastamos 85 calorias por hora. 85 calorias por hora. Tem gente que fica o dia inteiro, né? Já pensou? Para dormir ou permanecer deitado, gastamos 60 calorias por hora. Para andar de bicicleta, gastamos de 320 a 480 calorias por hora. Não vai depender da sua situação, né? Tá precisando perder calorias, vai andar de bicicleta. Não tá precisando, para ficar dormindo, né? Mas seria bom dar uma lidinha, né? Mas vamos aqui. Atividade número 1. Observe como 2 crianças vão à escola. Quem gastou mais energia para chegar à escola? Por quê? Temos aqui o menino que vai com o pai de carro e a menina que vai a pé. Qual dos dois gastou mais caloria? Por quê? Tá? Você vai colocar aí. Depois, alimentação saudável. Na alimentação saudável tá assim: uma alimentação saudável e equilibrada fornece a quantidade adequada de cada nutriente necessário ao nosso organismo. Para consumir todos os nutrientes de que precisamos, devemos ter uma alimentação variada que combine diferentes alimentos. A escolha dos alimentos. Não dá para comer a mesma coisa todo dia, né? Então tá aqui. Hábitos alimentares saudáveis dependem da escolha correta dos alimentos. Nem todos os alimentos devem ser consumidos na mesma proporção. Frutas, hortaliças e cereais devem ser consumidos em maior quantidade. Por quê? Você viu lá na pirâmide, né? O que faz parte da base é o que consome em maior quantidade. O que faz parte do topo é o que consome em menor quantidade. Depois nós temos que alimentos ricos em lipídios ou em açúcares, com refrigerante,
frituras, balas e guloseimas devem ser consumidos com moderação, pois pequenas quantidades desses alimentos fornecem muita energia ao organismo. Alguns contêm muito sal, outros muito açúcar. Se forem consumidos em excesso, podem provocar problemas de saúde. Muito açúcar dá diabetes, muito sal sobe a pressão arterial, né? Sempre que possível, dê preferência aos alimentos típicos de sua região. Eles costumam ser mais baratos, mais frescos e mais fáceis de ser encontrados, tá? A gente gosta de falar assim que o ideal é aquilo que é da época, né? Por quê? Porque da época é mais barato, né? E a gente às vezes até ganha, por exemplo. Se é época de manga, quem tem um pé de manga perto da sua casa, a manga tá dando muito, a pessoa fala, fulano, eu vim aqui trazer umas mangas, porque lá em casa, nossa, tem tanta manga. Ah, é época disso, a pessoa leva. Né? Antigamente era assim, hoje em dia não, hoje em dia quase ninguém tem pé de frutas em casa, né? Mas antigamente tinha, e a gente comprava muita manga, época de manga, e não precisava comprar, né? Depois nós temos aqui, o número 1 mostrou para você um rótulo, tá? Que ele tem aqui, ó, as calorias, o carboidratos, lipídios, proteínas e fibras alimentares. E aí você vai olhar aqui a quantidade, depois você vai responder assim, ó, essa refeição, a refeição que tá aqui em cima, primeiro, tá assim, essa refeição apresenta um alimento de cada grupo de nutrientes. Você tá vendo aí, tem arroz, tem feijão, tem verdura, tem grãos, tem hortaliças, né? Tem carne, tem o suco. Então você vai olhar tudo isso e vai falar para mim, no número 1, não é número 1 não, é a letra A, né? Não, nem isso. Porque ele não pergunta isso aqui, ele te mostrou isso aqui. Ele pergunta assim, na letra A, o alimento que apresenta esse rótulo é rico em qual tipo de nutriente? O rótulo do número 1. O número 1 aqui está te mostrando um rótulo. Aí ele vai falar, e você vai responder qual é o tipo de alimento que contém nesse rótulo. Só de você olhar nele, você já vai saber. Depois a letra B fala assim, qual dos alimentos representados a seguir pode ter esse rótulo? Justifique sua escolha. O que é? Porque agora que ele te deu esse rótulo, ele tem aqui para você óleo, mel e leite. E aí ele quer que você descubra qual dos três, se é o óleo, se é o mel ou se é o leite, é que possui esse rótulo, que tem 90 calorias, 23 carboidratos e não tem lipídio, não tem proteína e não tem fibra. E aí você vai descobrir qual dos três aqui é que tem esse rótulo, tá? Por quê? Porque a hora que você lê no que está escrito aqui, você vai saber. O óleo faz parte de qual grupo de alimentos? E o mel, de qual grupo? E o leite, qual grupo? E aí você vai descobrir de qual desses três é o rótulo que está do lado. Esse prato aí de comida era apenas para ilustração, para mostrar como que um prato é saudável, é colorido e bonito. Então, para nossa aula de hoje é só. Eu ainda volto essa semana corrigindo essa atividade para que nós não deixamos ela sem correção, tá? Como é pouquinha coisa para corrigir, eu ainda volto corrigindo. Provavelmente na sexta-feira, porque nós teremos só uma aula de matemática e o ProErd, então eu volto corrigindo essa atividade com vocês. Tá? Para a aula de ciências de hoje é só. Tchauzinho.